tenho uma pergunta, assim, que eu acho que ela é muito pessoal e também quem está nos escutando pode compartilhar da mesma dúvida. Como é o trabalho de um juiz do Tribunal Regional Eleitoral? Bom, é assim, toda a capital de todos os estados do Brasil tem um tribunal regional eleitoral. Ele tem esse nome regional, parece que é um por região. Não é, é um para cada estado. O Distrito Federal, por exemplo, tem um também. Em todos os estados, os tribunais regionais eleitorais têm 7 julgadores. E eles concentram todos os processos jurídicos eleitorais daquele estado. Por exemplo, em São Paulo, são 645 municípios. Meu Deus. E são 7 julgadores. Mas no Acre também são 7 julgadores, no Amapá também 7 julgadores. Então você tem uma concentração completamente diferente em matéria de trabalho. Minas Gerais, por exemplo, tem mais de 800 municípios, também são 7 julgadores. Então, basicamente, o que a gente faz? Uma das coisas legais que a Justiça Eleitoral tem, ela tem um banco titular e tem uns reservas, que são os substitutos. Sim. Eu, por exemplo, sou juiz substituto. Qual é a grande diferença entre o juiz substituto e o juiz titular? É a ordem de chamada. Então, primeiro chama os titulares, não pode jogar, alguma coisa, você chama substituto. Por quê? Porque ficaria muito difícil julgar tudo que tem que julgar com a casa incompleta. Sim. Então, por isso a gente sempre coloca ali, e tem os 7 titulares, os 7 reservas, e esse trabalho é um trabalho cotidiano, assim. É impressionante, porque todo mundo acha que a gente trabalha só de 2 em 2 anos, né? Então, assim, você trabalha quando? Nos anos pares, nos ímpares não trabalho. Mas não, tem trabalho todos os anos, todos os dias. Claro que na eleição aumenta, mas não quer dizer que não rola nada nos anos ímpares, pelo contrário. Tem essa trabalho. que era a minha próxima pergunta, inclusive. Quais tipos de problema batem na tua mesa? Cara, durante as eleições, é muito comum na pauta de eleições questões relacionadas à propaganda eleitoral. Sim. Porque o Brasil ele é super rigoroso com o conteúdo da propaganda eleitoral. E é uma coisa que na prática mudou, mas a legislação não mudou do jeito que a prática mudou. Sim. Porque assim, basicamente, a gente tinha, até alguns anos atrás, eleições super analógicas, eleições offline. Por quê? Basicamente, a propaganda eleitoral era exclusivamente no rádio e na televisão. Então, se você olhar para esse cenário, né, eu sempre tenho feito essa comparação, assim, porque uma eleição é como se fosse um game, um jogo. E aí você tem lá os jogadores, as jogadoras, que são as candidatas, os candidatos, os partidos políticos, os juízes, né, a justiça eleitoral, imagina um campo de futebol, todo mundo ali. E o eleitorado tá onde? Basicamente, antes da internet, eles ficavam na arquibancada. Sim. E gritava, torcia, mas não podia fazer muita coisa. Por quê? Meio que aquela coisa, assim, eles podiam alcançar e fazer, talvez convencer as pessoas, ou buscar convencer as pessoas a votarem nos seus preferidos, mas isso sempre em pequena escala, porque ele não tinha acesso à televisão ou rádio para fazer essa campanha. Quando chega a internet, ela muda esse jogo. E é tipo como se ela rompesse o alambrado e a galera descesse a campo. Sim. O que acabou acontecendo? A gente sai de um cenário onde os jogadores principais são os candidatos e partidos e coloca 150 milhões de pessoas dentro de campo. Só que é o seguinte, essa galera tava ali na arquibancada gritando: "Ei, meu, quebra a perna do fulano. Meu Deus. Fura o olho do ciclano." E quando ela desce em campo, será que ela quebra a perna? Será que ela fura o olho? Eu Ou queria será que mostrar. ela só fala que tem coragem de falar porque tem uma tela na frente, Exato, né? Então, como separar essa coisa? E a nossa regulação basicamente manteve a mesma linha. Diz assim, não, se na TV só pode fazer isso, na internet também só pode fazer isso. Beleza, só que assim, para controlar TV e rádio, é talvez a coisa mais fácil do planeta. Porque alguém só vai ter uma TV se tiver concessão pública. Vai ter dono, vai ter curadoria e vai ter medo que o Estado retire esse poder. Já na internet, ninguém. Basicamente não tem dono, é infinito. E como lidar com isso? Então, os temas de propaganda têm alcançado um outro espaço. Basicamente, esse chamado direito eleitoral digital tem tirado o sono de muita gente. Eu tenho me dedicado a esse tema especificamente da internet em relação com as eleições e as novas tecnologias, como inteligência artificial também, desde 2009. E tenho visto os problemas avançarem. Alguma coisa também a gente tem corrido atrás e tem conseguido vencer. Por exemplo, a própria desinformação online, ou as fake news, a gente tem tratado isso de uma outra forma. Mas o fato é que o mundo mudou demais e todo esse cenário reflete na política. A vida da gente mudou porque a política não mudaria. A política faz parte da vida. Com certeza. E lidar com isso eu acho que é o maior desafio hoje. Com certeza. Não,